Olha, essa história começou daquele jeito que ninguém esquece, sabe? Porque não foi só uma decepção, não. Foi daquelas que fazem a pessoa desaparecer do mapa sem olhar para trás. Maurício era conhecido em toda a região. Filho de um dos fazendeiros mais poderosos dali, daqueles que o povo até abaixa a voz quando vai falar o nome. E ele, bonito, jovem, cheio de futuro, com casamento marcado, tudo certo para uma vida perfeita. Só que bastou um detalhe fora do lugar para tudo desmoronar. Faltando poucos dias para o casamento, ele descobriu o que ninguém deveria descobrir daquele jeito. A noiva, a mulher que ele ia levar para o altar, não era tão fiel quanto parecia. E o pior, não era um boato qualquer, não. Ele viu com os próprios olhos, num daqueles momentos que a gente queria poder apagar da memória, mas que fica gravado como ferro quente. E não demorou nada para virar assunto na cidade inteira, porque em cidade pequena, você sabe, quando o vento sopra, a notícia já chegou antes, e logo Maurício, que sempre foi motivo de admiração, virou motivo de cochicho, de risada escondida, de comentário maldoso na porta da igreja, no mercado, em todo canto. Agora me diz, quem aguenta levantar a cabeça depois de uma humilhação dessas? E foi aí que ele fez o que ninguém esperava. Sem avisar ninguém, sem deixar bilhete, sem dar satisfação nem para o próprio pai. Maurício simplesmente sumiu. Pegou a estrada como quem foge de si mesmo, sem destino, sem plano, só com a dor latejando no peito e a cabeça cheia demais para pensar direito. Dizem que ele rodou por horas, talvez dias, passando por estradas de terra, cidades que ele nem lembrava o nome. Até que tudo começou a ficar mais simples, mais vazio. E foi assim que ele acabou chegando num vilarejo esquecido, daqueles onde a vida parece andar mais devagar e ninguém faz muita pergunta. Só que Maurício não chegou como o herdeiro que era. Não. Chegou como um homem perdido. Naquela noite, ele já não era mais o mesmo. O cheiro de bebida denunciava o quanto ele tentou afogar aquilo tudo, e a confusão não demorou a aparecer. Dois homens, também alterados, começaram uma discussão boba, dessas que ninguém nem lembra como começou, mas que termina do pior jeito. E quando viram, Maurício já estava no chão, levando golpe, sem nem reagir direito, como se não tivesse mais força nem vontade de se defender. Depois disso, o silêncio voltou. E ele ficou ali, caído, machucado, largado bem em frente a uma pensão simples, daquelas que vivem cheias de gente entrando e saindo, mas que naquela hora da madrugada parecia quieta demais. O tempo passou, o céu clareou devagarzinho e os primeiros sons da manhã começaram a aparecer. Porta abrindo, gente espreguiçando, passos arrastados. Um dos pensionistas foi o primeiro a ver e já soltou alto, sem nem se aproximar direito. Olha aí, mais um bêbado largado na porta. E não demorou para outros aparecerem só para olhar de longe, como se fosse só mais um incômodo qualquer. Ninguém quis saber de ajudar. Ninguém quis nem chegar perto. Afinal, quem se mete com o problema dos outros, não é mesmo? Só que nem todo mundo ali pensava assim. Nina já estava de pé, como sempre, antes do sol esquentar de vez, ajeitando as coisas da cozinha, quando ouviu o burburinho lá fora. E bastou bater o olho naquele homem caído no chão para alguma coisa dentro dela apertar. Não era só um bêbado, tinha algo ali diferente. O jeito que ele estava jogado, os machucados, o silêncio, aquilo não parecia comum. E antes mesmo de pensar duas vezes, ela já estava indo na direção dele. Minha filha, você não pode sair ajudando todo mundo assim. O pai dela ainda tentou segurar, com aquela voz cansada de quem já viu muita coisa na vida. Deixa esse homem aí. Isso é problema pra gente. Mas Nina... Nina não era de virar as costas. Não mesmo. Teimosa do jeito que era, e com o coração grande demais para ignorar alguém ferido na porta da própria casa,
ela nem deu ouvidos. Se abaixou ali mesmo, no chão, tentando ver melhor o rosto dele, limpando com cuidado o sangue seco que escorria perto da testa. E foi nesse momento que ela percebeu. Ele não era dali. O jeito, o rosto, até as mãos. Aquele homem não parecia alguém acostumado com aquela vida simples. Mas então, o que ele estava fazendo ali daquele jeito? Sem perder tempo, ela chamou o José, um dos pensionistas mais fortes, para ajudar a levantar Maurício. E não foi fácil não, viu? Ele era grande, pesado e parecia completamente desacordado. Mas com esforço, os dois conseguiram levar ele para dentro e colocar em um dos quartos. O pai dela ficou só olhando, já fazendo conta do prejuízo, reclamando que logo na semana que o vilarejo ia encher por causa da festa, a filha resolve ocupar um quarto com um desconhecido que claramente não tinha nem como pagar. Mas Nina nem ligou. Já estava ali separando água, pano limpo, remédio, com aquela atenção de quem aprendeu a cuidar dos outros desde cedo. E enquanto limpava os ferimentos dele com todo cuidado, desviando o olhar só por um instante quando percebeu o corpo forte, marcado, ela respirou fundo, como se tentasse afastar um pensamento que nem ela mesma entendeu direito. Porque no meio daquela bagunça toda, tinha algo estranho ali. Algo que dizia que aquele homem não tinha aparecido por acaso. E sem nem imaginar o tamanho do problema que estava colocando dentro da própria casa, Nina decidiu cuidar dele. Agora me diz, será que ela fazia ideia de quem estava prestes a acordar naquele quarto simples? O dia seguiu como qualquer outro no vilarejo, mas dentro daquele quarto simples, nada estava comum. Maurício ainda não tinha acordado, e Nina ia e voltava toda hora, como quem tenta disfarçar preocupação, mas no fundo não consegue tirar o pensamento dali. Ela trocava o pano na testa dele, conferia os machucados, ajeitava o lençol, sempre com aquele cuidado que parecia natural demais para quem tinha acabado de conhecer um estranho. E mesmo sem ele dizer uma palavra, alguma coisa já tinha começado ali, quietinha, sem pedir licença. Lá fora, o pai dela não parava de resmungar, falando que aquilo ia dar problema, que não se podia confiar em homem que aparece daquele jeito, que gente direita não dorme jogada na rua. E talvez ele tivesse razão. Mas Nina não era de abandonar ninguém, ainda mais alguém ferido daquele jeito. Só que, conforme o tempo passava, uma coisa começou a incomodar. Quem era aquele homem, afinal? Foi só perto do meio da tarde que Maurício deu sinal de vida. Primeiro um movimento leve, depois um suspiro mais fundo, até abrir os olhos devagar, como quem ainda não sabe direito onde está. O teto simples, a janela com a cortina desbotada, o cheiro de café vindo da cozinha. Nada daquilo fazia sentido para ele. E por alguns segundos ficou ali parado, tentando juntar os pedaços da própria memória. Até que a dor veio. Uma fisgada forte na cabeça fez ele fechar os olhos de novo, soltando um gemido baixo. E foi aí que Nina entrou no quarto, trazendo uma caneca de chá quente, parando na porta ao perceber que ele tinha acordado. Os dois se olharam por um instante, e aquele silêncio, que podia ser estranho, ficou pesado de um jeito diferente. Finalmente resolveu voltar para a vida, né? Ela disse, tentando parecer firme, mas com um alívio escondido na voz. Maurício não respondeu de imediato. Só ficou olhando para ela, como se estivesse tentando entender onde tinha ido parar. Ou talvez quem ela era. O cabelo preso de qualquer jeito, o rosto sem maquiagem, a expressão decidida. E mesmo assim, tinha algo nela que prendia o olhar. Você tá na pensão do seu João. Eu te trouxe para dentro depois que te encontraram caído lá fora. Ela completou, se aproximando e colocando a caneca na mesa ao lado da cama. Apanhou feio, viu? Ele passou a mão devagar pelo rosto, sentindo os machucados, ainda meio perdido. Eu não lembro de muita coisa. Eu imagino, ela respondeu cruzando os braços. Mas olha, quando melhorar, vai ter que explicar direitinho o que aconteceu.
Aqui não é lugar de confusão. Maurício soltou um meio sorriso, daqueles fracos, mas sinceros. Pode deixar. Só que ele não falou o nome, nem de onde vinha, nem por que estava ali, e Nina percebeu, mas também não insistiu. Ainda não. Nos dias seguintes, a recuperação dele foi rápida. Até rápida demais, para alguém que tinha chegado naquele estado. E com isso, começou o verdadeiro problema. Porque assim que conseguiu ficar de pé, comer sozinho e andar sem cambalear, seu João não perdeu tempo. E então, rapaz, já tá melhor, né? Disse ele, encostado na porta, olhando com aquele jeito sério. Porque aqui ninguém vive de favor, não. O recado foi claro. Nina até tentou intervir, dizendo que ele ainda estava se recuperando, mas o pai foi direto. Minha filha, bondade tem limite. Comida não aparece do nada, não. Maurício ouviu tudo em silêncio. Aquilo doeu mais do que qualquer ferimento. Não pelo tom, mas porque, pela primeira vez na vida, ele estava do outro lado. Sem dinheiro, sem nome, sem importância nenhuma. E foi aí que ele decidiu. Eu posso trabalhar. O pai de Nina ergueu a sobrancelha, desconfiado. Trabalhar com o quê? Maurício pensou por um segundo e respondeu sem pensar muito. No que precisar. E foi assim que começou a parte mais inesperada de tudo. Porque ninguém ali estava preparado para ver um homem daquele tamanho, completamente perdido segurando uma vassoura. No primeiro dia, ele tentou ajudar na limpeza e quase derrubou um balde inteiro de água na cozinha. Depois, tentou dobrar roupa e fez um monte de pano virar um amontoado sem forma. Quando foi ajudar no fogão, quase queimou o arroz e Nina teve que correr para salvar antes que virasse carvão. E ela tentava se manter séria, mas não dava. Você nunca fez isso na vida, fez? Ela soltou, segurando o riso. Maurício passou a mão no cabelo, meio sem graça. Dá para perceber, né? Um pouquinho, ela respondeu, rindo de verdade agora. E foi nesse momento, simples, leve, sem esforço, que algo mudou entre os dois. Porque pela primeira vez, desde que tinha chegado ali, Maurício também riu. E não foi forçado, foi de verdade. Mas enquanto a rotina ia se ajeitando e ele começava a encontrar um lugar ali, mesmo sem entender direito por quê, uma coisa ainda permanecia escondida. Ele não dizia quem era. E Nina começava a perceber que aquilo não era por acaso. Agora me diz, que tipo de homem aparece do nada? Não conta o próprio nome. E mesmo assim parece carregar um mundo inteiro nas costas? Com o passar dos dias, Maurício começou a se encaixar na rotina da pensão, ainda meio perdido, é verdade. Mas já não parecia mais aquele homem largado na frente da porta como um problema que ninguém queria assumir. Ele acordava cedo, ajudava no que podia, mesmo fazendo tudo meio torto. E aos poucos foi conquistando um espacinho ali, nem que fosse pelas tentativas desajeitadas que sempre terminavam com Nina segurando o riso, porque não tinha como levar a sério um homem daquele tamanho tentando varrer e espalhando mais sujeira do que limpando, ou tentando carregar uma bacia cheia e derramando metade pelo caminho. E quanto mais ele errava, mais ela implicava. Mas sem maldade, era leve, quase como se já existisse uma intimidade que nenhum dos dois tinha percebido quando começou. Seu João continuava de olho, desconfiado. Não era homem de confiar fácil, mas também não era injusto. Via que Maurício pelo menos tentava. Então foi deixando, mesmo soltando uma indireta ou outra, dizendo que trabalho bem feito é melhor que esforço à toa. E Maurício ouvia calado, porque no fundo sabia que aquilo tudo era novo para ele. Só que tinha uma coisa que ele não falava para ninguém. Pela primeira vez na vida, ele não queria voltar para quem era antes. E Nina percebia isso, não pelas palavras, mas pelo jeito, pelo silêncio dele quando ficava olhando o nada no fim da tarde, sentado perto da porta, como se estivesse fugindo de alguma coisa que ainda não tinha coragem de enfrentar. E quanto mais ela tentava entender,
mais curiosa ficava, mas ao mesmo tempo tinha algo nela que dizia para não forçar, porque algumas dores a gente só conta quando consegue. Só que a vida ali não era só pensão, prato e roupa, não. E Nina vivia correndo de um lado para o outro, ajudando o pai, fazendo bico quando aparecia, e sempre que podia, dava uma passada no postinho do vilarejo, onde ajudava como podia, limpando o ferimento, organizando o remédio, cuidando de quem aparecia precisando, e Maurício começou a reparar nisso, no jeito dela, na dedicação, no cuidado com cada pessoa, como se fosse alguém importante. E aquilo mexia com ele de um jeito estranho, porque ele vinha de um mundo onde tudo se resolvia com dinheiro, e ali ela resolvia com o coração. Teve uma noite que marcou mais do que as outras, dessas que parecem simples, mas ficam guardadas sem a gente saber por quê. Nina precisava ir até o postinho de madrugada. Uma senhora tinha passado mal, e mesmo cansada, ela nem pensou duas vezes, só pegou um casaco e saiu. E Maurício, que estava encostado do lado de fora, observando o movimento quieto da noite, se levantou quase sem pensar, dizendo que ia com ela, e ela estranhou. Claro, perguntou se ele tinha certeza, mas ele só respondeu que não era seguro ela ir sozinha, e os dois seguiram pela estrada de terra, lado a lado, em silêncio no começo, só o som dos passos e do vento passando leve, até que a conversa foi surgindo, devagar, sem pressão, como quem não quer assustar o momento. E foi ali, no meio daquele caminho escuro, iluminado só pela lua, que Nina falou do sonho dela, de estudar, de ser médica, de não precisar mais ver gente sofrendo por falta de atendimento, e quando ela falava, os olhos brilhavam de um jeito bonito, sincero, e Maurício só ouvia, prestando atenção de verdade, como talvez ninguém tivesse feito antes, e por um instante ele esqueceu completamente quem era, de onde vinha, o que tinha deixado para trás, porque ali, naquele momento, ele não era herdeiro, não era alvo de fofoca, não era nada disso. Era só um homem caminhando ao lado de uma mulher que começava a mexer com ele mais do que deveria. Mas me diz uma coisa, será que ela fazia ideia de que aquele homem simples que caminhava ao lado dela escondia uma vida que podia mudar tudo entre os dois? Depois daquela noite na estrada, alguma coisa mudou entre eles, mas não foi algo escancarado, não. Foi sutil, daquele tipo que a gente só percebe quando já está acontecendo há um tempo, um olhar que demora um pouco mais, um silêncio que não incomoda, uma presença que começa a fazer falta quando não está por perto. E Nina, mesmo tentando manter aquele jeito firme, começou a se pegar pensando nele mais do que gostaria, lembrando das coisas que ele dizia, do jeito que ele escutava, como se cada palavra dela tivesse importância de verdade, e isso mexia com ela, porque não era comum alguém prestar atenção assim. Maurício também não era mais o mesmo desde que chegou, e não era só por causa da vida simples ou do trabalho na pensão, era por causa dela, porque em meio a tudo que ele tinha perdido, Nina apareceu como algo inesperado, leve, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para bagunçar tudo por dentro. E ele começou a criar o hábito de ficar por perto, ajudando mesmo quando não precisava, inventando serviço só para não sair dali. E quando ela saía para algum bico, não demorava muito para ele dar um jeito de ir junto, como se aquilo já fosse natural. Num desses dias, eles foram ajudar numa pequena feira que acontecia perto da igreja. Coisa simples, barracas de comida, gente conhecida, aquele clima de interior que parece sempre igual, mas que tem um calor diferente. E Nina estava ocupada, organizando umas coisas. Quando percebeu Maurício tentando montar uma barraca e quase derrubando tudo no meio do caminho, ela não aguentou. Teve que ir até ele, segurando o riso, ajeitando as coisas com mais jeito, e quando ficou bem perto, perto demais talvez, os dois pararam por um segundo. Aquele tipo de pausa que não precisa de palavra, só de olhar. Foi rápido, mas suficiente. E os dois sentiram. Só que ninguém disse nada, porque tinha coisa ali que ainda não podia ser dita. Mais tarde,
Quando o movimento já tinha diminuído, eles sentaram um pouco afastados, dividindo um pedaço de bolo e uma garrafa de refrigerante, conversando sobre coisas simples, rindo de bobagem, e naquele momento parecia que o mundo lá fora nem existia, como se aquele vilarejo fosse tudo o que importava, como se nada pudesse alcançar eles ali. Mas podia, e Maurício sabia disso, porque enquanto ele vivia aqueles momentos com Nina, algo dentro dele começava a apertar, lembrando que aquela vida não era realmente dele, que aquele sossego tinha prazo, que mais cedo ou mais tarde o passado ia encontrar ele, não importava o quanto ele tentasse fugir. E Nina, mesmo sem saber de nada, começava a perceber que tinha algo errado, não nos gestos, não no jeito, mas no silêncio dele, porque às vezes ele se afastava, ficava pensativo, como se estivesse em outro lugar, e aquilo incomodava, porque ela já não via mais ele como um estranho qualquer, e sim como alguém que estava entrando na vida dela sem pedir permissão. Teve uma tarde em que ela decidiu perguntar, meio sem jeito, tentando não parecer curiosa demais, mas já sendo: "Você nunca vai me contar de onde veio, vai?" E ele demorou para responder. Ficou olhando para frente, como se escolhesse bem as palavras, até soltar um "talvez um dia". E aquilo foi o suficiente para ela entender que tinha coisa ali que ele não queria, ou não podia, dividir. E foi nesse momento que Nina sentiu um leve incômodo no peito, uma mistura de curiosidade com um certo medo, porque quanto mais ela se aproximava, mais percebia que podia se machucar. Agora me diz, será que ela devia continuar se envolvendo com alguém que claramente escondia um passado, ou já era tarde demais para voltar atrás? Os dias foram passando, e o que antes era só convivência começou a ganhar outro peso. Daqueles que a gente tenta ignorar, mas que aparece nos detalhes, no jeito de falar, na forma de olhar. E Nina já não conseguia fingir que Maurício era só mais um homem de passagem. Porque ele não era. Ele já fazia parte da rotina dela de um jeito silencioso. Estava sempre ali, ajudando, mesmo que desajeitado, aparecendo nos momentos certos, acompanhando quando ela saía, como se aquilo já fosse natural. E quanto mais ela tentava manter distância, mais difícil ficava. Maurício também sentia, e sentia forte, só que junto com aquilo vinha um peso que não dava para ignorar. Porque cada risada ao lado dela, cada conversa simples, cada instante compartilhado, vinha acompanhado de uma certeza incômoda, a de que tudo aquilo podia acabar de uma hora para outra, e ele não fazia ideia de como impedir. Teve uma noite que ficou marcada entre os dois, dessas que mudam tudo sem aviso. Nina tinha voltado do postinho mais tarde do que o normal, cansada, com o rosto sério, depois de ajudar um senhor que chegou machucado. E quando entrou na pensão, encontrou Maurício sentado do lado de fora, esperando, como se já soubesse que ela ia precisar de companhia. Ela até estranhou, perguntou o que ele ainda fazia acordado, e ele só respondeu que não estava com sono. Mas, no fundo, ele só não queria que ela voltasse sozinha. Eles ficaram ali, sentados lado a lado. O silêncio confortável entre os dois, até que Nina começou a falar do dia, do cansaço, da vontade de poder fazer mais pelas pessoas, de como aquilo tudo às vezes parecia pequeno demais para o que ela sonhava. E Maurício ouviu, como sempre, mas dessa vez não ficou só no silêncio. Disse que ela era diferente, que tinha algo nela que não era comum, que ela não nasceu para ficar limitada àquele lugar. E quando ele falou aquilo, olhando direto nos olhos dela, Nina sentiu algo diferente, mais intenso, mais difícil de controlar. "Você fala como se me conhecesse há anos", ela disse, meio sem jeito, tentando disfarçar o que estava sentindo. "Talvez eu só esteja prestando atenção", ele respondeu, com um leve sorriso. E foi aí que o momento mudou. O olhar ficou mais firme, mais próximo. O silêncio voltou, mas agora carregado de outra coisa, de uma tensão que não dava para ignorar. Nina desviou o olhar primeiro, como se tentasse fugir daquilo,
mas não conseguiu por muito tempo. Quando voltou a encarar ele, Maurício já estava mais perto o suficiente para que ela sentisse a respiração dele. E por um instante, parecia que nada mais existia. Mas ela recuou. Não por falta de vontade, mas por medo. Isso não tá certo, ela disse baixo, se levantando rápido demais, como se precisasse quebrar aquele momento antes que fosse longe demais. Maurício ficou ali, parado, passando a mão no rosto, tentando entender se tinha ido rápido demais, ou se o problema não era o momento, e sim tudo que vinha junto com ele. E Nina saiu, mas não foi embora de verdade, porque mesmo dentro da pensão, mesmo ocupada, a cabeça dela ainda estava lá fora, naquele instante que quase aconteceu, naquele sentimento que ela estava tentando evitar, mas que já tinha criado raiz sem ela perceber. Só que enquanto o coração dos dois começava a se envolver cada vez mais, algo fora dali também começava a se mover. Porque longe do vilarejo, em um lugar onde o nome de Maurício ainda tinha peso, o sumiço dele já não era mais ignorado. E quando gente poderosa começa a procurar, é só questão de tempo até encontrar. Mas será que eles vão ter tempo de viver esse sentimento? Ou o passado vai chegar antes e acabar com tudo? Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes, e os dois sabiam disso, mesmo sem tocar no assunto, porque quando um sentimento cresce, ele não volta para o lugar de onde saiu. Ele só se esconde um pouco, esperando a chance de aparecer de novo. E foi assim que Maurício e Nina passaram a se olhar com mais cuidado, como se cada gesto pudesse dizer mais do que devia. Ela tentando manter o controle, fingindo normalidade, ele tentando respeitar o espaço, mas ao mesmo tempo lutando contra a vontade de se aproximar ainda mais. Só que a vida não para quem está confuso, e os dias continuaram corridos, Nina se dividindo entre a pensão, os bicos e o postinho, e Maurício cada vez mais presente, ajudando no que podia, já não tão desajeitado quanto antes, mas ainda arrancando alguns risos dela quando errava aqui e ali. E seu João, mesmo ainda desconfiado, já não implicava tanto, porque via que o rapaz tinha boa intenção. Só não imaginava o tamanho da história que estava escondida ali dentro de casa. Teve uma tarde que marcou de um jeito diferente. O calor estava forte, o movimento na pensão tinha diminuído, e Nina estava nos fundos, lavando roupa, concentrada. Quando Maurício apareceu com um balde na mão, dizendo que ia ajudar, ela até olhou desconfiada, lembrando das últimas tentativas dele, mas deixou, e dessa vez ele até conseguiu não atrapalhar tanto, o que já era um avanço. E entre uma roupa e outra, a conversa foi surgindo, leve, até que, sem perceber, eles começaram a rir juntos de coisas bobas, da vida, das dificuldades, e aquilo foi aproximando os dois de novo, como se o momento da outra noite nunca tivesse sido interrompido. Mas não demorou para aquele clima voltar. O silêncio veio de novo, só que diferente, mais carregado. E quando Nina levantou o rosto, Maurício já estava olhando para ela daquele jeito que ela conhecia bem demais para fingir que não entendia. E dessa vez, ela não desviou. Ficaram ali por alguns segundos, imóveis, como se o mundo tivesse dado uma pausa só para ver o que eles iam fazer. E Maurício deu um passo mais perto, devagar, sem pressa, como quem pede permissão sem usar palavras. E Nina sentiu o coração acelerar, sentiu o ar faltar por um instante. Mas não saiu, não recuou, só ficou ali, esperando, talvez querendo que aquilo finalmente acontecesse. E quase aconteceu. Mas antes que qualquer coisa fosse além, uma voz interrompeu tudo. "Nina, precisam de você no postinho agora!" Ela se afastou rápido, como se tivesse acordado de repente, respirando fundo, tentando voltar ao normal. E Maurício passou a mão no cabelo, frustrado, mas sem dizer nada, porque no fundo, ele sabia. Não era só o momento que estava atrapalhando. Tinha algo maior entre eles, algo que ele ainda não tinha coragem de contar. E dessa vez, Nina percebeu. Porque quando saiu apressada para o postinho, com ele logo atrás insistindo em acompanhar, ela já não conseguia ignorar o peso daquele segredo.
Aquele pedaço da vida dele que ficava sempre escondido, sempre fora de alcance. E isso começou a incomodar de verdade, não como curiosidade, mas como medo. No caminho, diferente das outras vezes, o silêncio não era leve. E Nina acabou falando, sem rodeio. Eu não sei nada de você, nem de onde veio, nem o que deixou para trás, e isso não é normal. E Maurício ficou em silêncio por alguns segundos, como se procurasse uma resposta que não machucasse, mas não encontrou. Tem coisa que é melhor deixar no passado, ele disse por fim, sem olhar para ela. E aquilo foi o suficiente, porque Nina parou de andar, olhando para ele com uma mistura de decepção e firmeza. E como você espera que eu confie em alguém que não confia em mim? A pergunta ficou no ar, e ele não teve resposta, porque pela primeira vez, ele percebeu que talvez já tivesse ido longe demais para continuar escondendo a verdade. Mas, ao mesmo tempo, sabia que contar podia destruir tudo. Será que o silêncio dele vai proteger Nina? Ou vai ser justamente isso que vai afastar ela de vez? Aquela conversa no caminho até o postinho não saiu da cabeça de nenhum dos dois. E mesmo depois que Nina entrou para ajudar, concentrada nos cuidados com quem precisava, alguma coisa dentro dela já não estava em paz, porque não era só curiosidade mais, era um incômodo que crescia. Uma sensação de que estava se envolvendo com alguém que podia desaparecer a qualquer momento sem deixar explicação nenhuma. E Maurício, do lado de fora, encostado na parede simples do postinho, também não conseguia fugir dos próprios pensamentos, porque a verdade já estava pesada demais para continuar escondida. Só que o medo de contar ainda falava mais alto. Naquela mesma noite, quando voltaram para a pensão, o clima estava diferente. Não tinha leveza, não tinha brincadeira. Nina passou direto, ocupada, evitando olhar muito para ele. E Maurício percebeu na hora, mas não sabia como consertar algo que nem ele tinha coragem de explicar. E pela primeira vez, desde que chegou ali, ele sentiu que podia perder aquilo tudo sem nem entender direito como começou. Só que o que nenhum dos dois sabia é que o tempo deles já estava acabando. Porque longe dali, onde o nome de Maurício ainda tinha peso, as buscas tinham finalmente dado resultado. Não foi por acaso, não foi sorte, foi dinheiro, influência e gente certa perguntando nos lugares certos. Até alguém lembrar de um homem estranho que apareceu machucado em um vilarejo esquecido, e bastou isso para tudo começar a se mover. 2 dias depois, numa tarde aparentemente comum, enquanto Nina ajudava na cozinha e Maurício carregava algumas caixas do lado de fora, um carro diferente apareceu levantando poeira na estrada de terra. E só aquilo já chamou atenção, porque naquele lugar, carro assim não passava despercebido. E Maurício sentiu, antes mesmo de ver direito, aquele tipo de sensação que vem no corpo, avisando que alguma coisa está errada. Quando o carro parou, 2 homens desceram, bem vestidos demais para aquele lugar, com um olhar frio que não combinava com o clima simples do vilarejo. E não demorou muito para um deles encarar direto Maurício, como se já soubesse exatamente quem ele era. E naquele instante, não tinha mais como fugir. Maurício? O homem chamou seco, sem dúvida nenhuma na voz. Nina, que vinha saindo com um pano na mão, parou na hora, olhando de um para o outro, sem entender, porque aquele nome não era o que ela conhecia. Ou melhor, não era um nome que ele tivesse dito para ela. E bastou isso para tudo dentro dela começar a se encaixar de um jeito estranho. Maurício fechou os olhos por um segundo, como se já esperasse por aquilo. E quando abriu, não tinha mais como negar, não tinha mais como fingir. O passado tinha chegado até ele. Seu pai mandou a gente? O outro homem completou, com um tom baixo, mas carregado de ameaça disfarçada. Já tá na hora de você voltar. O silêncio caiu pesado ao redor, e Nina ficou ali, parada, tentando entender o que estava acontecendo, mas no fundo, já sentindo que aquilo ia mudar tudo. Maurício respirou fundo, olhando de relance para ela, e naquele olhar tinha mais coisa do que qualquer palavra podia explicar. Tinha culpa, tinha medo,
Tinha um pedido silencioso que talvez ela nem entendesse naquele momento. E então, um dos homens se aproximou mais, falando baixo, só para ele ouvir. Mas Nina ainda conseguiu perceber o suficiente para gelar por dentro. Se você não voltar, a gente resolve isso de outro jeito, e você sabe que seu pai não gosta de esperar. Aquilo não era um pedido, era um aviso. E Maurício sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia do que o pai era capaz, sabia que não era ameaça vazia. E pela primeira vez, desde que chegou ali, ele ficou com medo de verdade. Não por ele, mas por ela. Agora me diz, será que ele vai ter coragem de contar tudo para Nina? Ou vai escolher proteger ela do pior jeito possível? Depois que aqueles homens foram embora, deixando no ar um silêncio pesado e cheio de coisa não dita, nada mais parecia o mesmo dentro da pensão, o barulho da cozinha continuava, gente entrando e saindo como sempre. Mas para Nina, tudo tinha ficado distante. Como se o mundo tivesse perdido o som por alguns segundos, porque agora fazia sentido. O jeito dele, o silêncio, as respostas incompletas, tudo começava a se encaixar, de um jeito que machucava mais do que ela gostaria de admitir. E Maurício, por outro lado, parecia outro homem, mais fechado, mais tenso, como se estivesse contando cada segundo que ainda tinha ali. Ele tentou falar com ela naquela mesma noite. Chegou perto, chamou pelo nome, mas Nina não deu espaço. Respondeu seco, ocupada demais com qualquer coisa que evitasse olhar nos olhos dele. Porque no fundo, ela já sabia que, se parasse para ouvir, ia doer mais. E ela não estava pronta para isso, não depois de tudo que já tinha começado a sentir. Só que fugir não ia mudar o que já estava acontecendo. Maurício passou a noite em claro, sentado do lado de fora, pensando em tudo, lembrando das palavras do homem, do pai, do que podia acontecer se ele resolvesse ficar. E a imagem de Nina não saía da cabeça dele. O jeito que ela sorria, a forma como cuidava de todo mundo e, principalmente, o perigo que ela corria sem nem saber, porque o pai dele não era homem de brincar quando queria algo. E se resolvesse atingir ele, não ia medir consequência. E foi ali, naquela madrugada silenciosa, que Maurício tomou a decisão mais difícil da vida dele. Quando o sol começou a nascer, antes mesmo da casa acordar, ele entrou devagar, passou pelo corredor, parou por um segundo na porta do quarto onde Nina dormia, como se quisesse dizer alguma coisa, como se quisesse ficar. Mas não ficou, não bateu, não chamou, só ficou ali em silêncio, olhando a porta fechada. E depois virou as costas, sem aviso, sem explicação, sem despedida. E foi embora. Quando Nina acordou, o dia já tinha começado como qualquer outro. Ela levantou, arrumou as coisas, até perceber que tinha algo fora do lugar. Aquele tipo de ausência que a gente sente antes mesmo de entender. E não demorou muito para cair a ficha, o quarto vazio, as coisas dele ali. Mas ele não. E o coração dela apertou na hora, forte, como se já soubesse exatamente o que aquilo significava. Ele foi embora, alguém comentou na cozinha, como se fosse só mais um hóspede que partiu. Mas para Nina, não era só isso. Ela tentou não pensar, tentou se convencer de que não importava, que era melhor assim, mas não conseguiu, porque tudo que ele tinha deixado para trás ali dentro dela ainda estava vivo demais. E o pior, sem resposta nenhuma. Os dias passaram e, como sempre acontece, as coisas começaram a chegar. Comentários, histórias, pedaços de verdade misturados com exagero, até que alguém da cidade comentou sobre o herdeiro de uma grande fazenda que tinha sumido depois de um escândalo antes do casamento e que tinha sido visto por aquelas bandas. E foi aí que tudo desabou de vez, porque Nina entendeu quem ele era, entendeu porque ele nunca falou e entendeu, do jeito mais doloroso possível, que talvez tudo aquilo não tivesse significado para ele o mesmo que significou para ela. Na cabeça dela, a história ficou simples, cruel, direta. Ele apareceu, ficou, se envolveu e foi embora,
sem olhar para trás. E isso machucou mais do que qualquer verdade. Agora me diz, como alguém pode esquecer um sentimento que nem chegou a ser vivido por completo? Difícil, né? O tempo passou, mas não do jeito que as pessoas gostam de dizer. Não curou tudo, não apagou nada, só fez Nina aprender a viver com aquilo guardado em silêncio. Ela continuou com a rotina, ajudando o pai na pensão, fazendo seus bicos, indo ao postinho sempre que podia, cuidando de quem precisava como sempre fez. Mas quem olhasse com atenção percebia que tinha algo diferente nela. O sorriso vinha com dificuldade. O olhar parecia mais distante, como se uma parte dela tivesse ficado presa em algo que não teve fim. E talvez fosse exatamente isso que mais doía. Não foi um amor vivido até o limite. Foi interrompido, quebrado no meio, sem explicação, sem despedida, sem chance de entender. Seu João percebeu também, mesmo sem falar muito, ele conhecia a filha. Sabia que aquele silêncio não era normal, mas também não pressionava. Só ficava mais presente, do jeito dele, tentando compensar com cuidado aquilo que não sabia como resolver. E a vida seguiu assim por um bom tempo, até que um dia a notícia chegou como sempre chega, em lugar pequeno, rápida, comentada de boca em boca, carregada de curiosidade. O pai de Maurício tinha morrido, um infarto, repentino, sem aviso, e aquilo mexeu com todo mundo. Mas para Nina, trouxe um sentimento estranho. Não era exatamente tristeza, nem alívio. Era só uma sensação de que algo tinha mudado, mesmo que ela não quisesse admitir. Enquanto isso, longe dali, Maurício vivia outra realidade. Voltou para a fazenda, assumiu o que era dele por obrigação, resolveu problemas, tomou decisões, fez tudo o que esperavam dele. Mas nada daquilo preenchia o vazio que ficou. Porque não importava o quanto tentasse seguir em frente, Nina continuava ali, presente em cada lembrança simples, no jeito de falar, no jeito de olhar, e agora, sem o pai, sem a ameaça constante, ele já não tinha mais desculpa para continuar longe. Só que voltar não era simples, porque ele sabia que não tinha direito nenhum de aparecer como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, ele voltou. A estrada de terra parecia a mesma, o vilarejo também. Mas ele não era mais o mesmo homem que tinha chegado ali quebrado e perdido. Agora, carregava outra coisa, uma mistura de saudade com culpa. E quando desceu do carro e começou a caminhar, cada passo parecia mais pesado, porque ele sabia que não ia encontrar a mesma Nina que deixou para trás. E não encontrou. Quando ela viu Maurício de novo, foi como se o tempo tivesse parado por um segundo. O coração disparou antes que ela pudesse controlar, mas o rosto não mostrou nada. Ficou firme, fechado, diferente. E ele percebeu na hora. Aquela Nina que ria fácil, que implicava, que se aproximava sem medo, já não estava mais ali do mesmo jeito. Eles ficaram frente a frente, em silêncio, e tudo que tinha sido guardado parecia pronto para explodir. Mas Nina foi a primeira a quebrar aquilo, com uma calma que não combinava com o que ela sentia por dentro. Voltou por quê? Direta, sem emoção na voz. E aquilo doeu mais em Maurício do que qualquer grito teria doído. Ele tentou falar, tentou explicar, mas as palavras pareciam pequenas demais perto de tudo que tinha acontecido. E Nina não facilitou, não deu espaço, porque para ela não era só saudade, era mágoa, era orgulho ferido, era a sensação de ter sido deixada para trás como se não importasse. E mesmo com o coração acelerado, mesmo com tudo ainda vivo dentro dela, ela não estava disposta a ceder fácil. Agora me diz, será que o amor ainda tem força para vencer tudo isso? Ou tem ferida que simplesmente não fecha mais? Maurício ficou ali, parado diante dela, sentindo que tudo o que ele mais temia estava acontecendo bem na frente dos seus olhos. Porque não era só distância, não era só o tempo que tinha passado.
Era a forma como Nina olhava para ele agora, como se tivesse criado uma barreira que não existia antes, e pela primeira vez, desde que voltou, ele entendeu que não bastava aparecer, não bastava sentir, ele ia ter que provar. E não com palavras bonitas, mas com verdade, daquelas que a gente evita contar, mas que quando sai, muda tudo. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e dessa vez não tentou esconder nada. Contou sobre o pai, sobre o tipo de homem que ele era, sobre as ameaças, sobre o que poderia acontecer com ela e com seu João, se ele resolvesse ficar. Falou do medo, não de perder dinheiro, não de perder posição, mas de perder ela de um jeito muito pior, de ver ela machucada por algo que ele podia evitar. E quando terminou, não tinha mais orgulho ali, não tinha mais defesa, só um homem olhando para a mulher que amava, esperando que ela pelo menos entendesse. Nina ouviu tudo em silêncio, e aquilo mexeu com ela mais do que queria admitir, porque no fundo, uma parte dela sempre desconfiou que tinha algo por trás daquela partida. Mas a dor de ter sido deixada falou mais alto por muito tempo, e agora, ouvindo aquilo, vendo o jeito dele, a forma como ele finalmente se mostrava por inteiro, ficou difícil continuar fingindo que não sentia nada. Mas também não era simples perdoar de uma vez. Não depois de tudo que ela carregou sozinha. "Você devia ter confiado em mim", ela disse, com a voz mais baixa, mas firme. E aquilo não era um ataque. Era uma verdade que precisava ser dita. E Maurício concordou com um leve aceno, porque sabia que esse era o erro que não dava para apagar. Os dias seguintes não foram mágicos. Não teve mudança de uma hora para outra. Mas Maurício não foi embora. Ficou, ajudou na pensão de novo. Dessa vez, sem esconder quem era, sem mentira, sem fuga. E isso chamou a atenção de todo mundo, principalmente de seu João, que no começo ficou desconfiado ao descobrir a verdade. Mas aos poucos foi percebendo que por trás do nome e do dinheiro tinha um homem disposto a fazer diferente, disposto a ficar. E Nina observava de longe no começo, depois mais perto, vendo cada atitude, cada esforço, cada tentativa dele de reconstruir o que tinha quebrado. Não com pressa, não forçando nada, só estando ali, presente, como ela sempre quis que ele tivesse sido desde o começo. E aos poucos, aquela barreira foi cedendo. Não de uma vez, mas em pequenos momentos, num olhar que já não era tão duro, numa conversa que durava mais, num sorriso que escapava sem querer. Até que uma noite, parecida com tantas outras que eles já tinham vivido antes, os dois acabaram sentados lado a lado, do lado de fora da pensão. O silêncio confortável voltando devagar. E Maurício, dessa vez sem hesitar, falou o que já não cabia mais dentro dele. Que nunca esqueceu ela. Que tudo perdeu sentido quando saiu dali. Que não queria mais viver uma vida que não tivesse Nina dentro. E não teve discurso ensaiado. Foi simples, direto, verdadeiro. Nina ficou quieta por alguns segundos, olhando para frente, sentindo tudo aquilo bater de novo, mas diferente, mais maduro, menos impulsivo. E quando virou para ele, os olhos já não tinham a mesma resistência de antes. "Você demorou, mas voltou", ela disse, e aquilo foi o mais perto de um perdão que ele podia esperar naquele momento. E foi o suficiente, porque o resto veio com o tempo, com convivência, com confiança sendo reconstruída aos poucos, até que o sentimento que nunca tinha ido embora encontrou espaço para crescer de novo, mais forte, mais seguro, mais verdadeiro. Maurício ajudou Nina a dar o primeiro passo para o sonho dela, não como alguém que resolve tudo, mas como alguém que acredita, que apoia, que caminha junto, e ver ela conquistando aquilo que sempre quis. Foi uma das coisas que mais encheu o coração dele. E quando finalmente tudo parecia no lugar, quando já não tinha mais segredo, nem medo, nem distância,
Ele fez o que deveria ter feito desde o começo. Mas agora, do jeito certo, na frente de todo mundo, ali mesmo no vilarejo que mudou a vida deles, Maurício pediu Nina em casamento, sem luxo, sem exagero, só com verdade. E dessa vez, sem esconder nada. Ela aceitou. E não foi por impulso, não foi por emoção do momento, foi porque ela sabia exatamente quem ele era. E mesmo assim, escolheu ficar. O casamento não precisou de grandiosidade para ser inesquecível. Foi cercado de gente simples, de sorrisos verdadeiros, de histórias que começaram ali mesmo naquela pensão. E enquanto Nina caminhava em direção a ele, não tinha mais dúvida, não tinha mais medo, só a certeza de que aquele amor, que começou da forma mais improvável, tinha esperado o tempo certo para acontecer do jeito que precisava ser. E no fim, não era sobre de onde ele veio ou o que ele tinha, era sobre onde ele escolheu ficar. Agora me diz, tem coisa mais bonita do que um amor que sobrevive ao tempo, ao erro, e ainda assim escolhe recomeçar? Deixa seu comentário. O que você achou da história? Comentando, curtindo e compartilhando nossas histórias, você nos ajuda muito a trazer mais romances por aqui. Então se inscreva e apoie nosso canal. E eu te espero para a próxima história. Até mais!